É com muita alegria, meus queridos telespectadores da Canção Nova, que mais uma vez estamos juntos para, nesta semana, continuarmos a refletir sobre e a rezar sobre o tema das bem-aventuranças que nos ajudarão a rezar o mistério da vida de Jesus e contemplá-lo de tal modo que as duas bandeiras que rezámos a semana passada, lembram-se da semana passada termos rezado os dois critérios, as duas opções, as tentações no deserto, onde o demónio tenta levar Jesus pelos caminhos do mundo e nos tenta a nós hoje, e o caminho que Jesus nos prega e aquilo que Ele quer que nós sigamos e saibamos assumir na vida. Hoje vamos continuar neste tema, porque uma semana só para aprofundar isto é pouco. É uma lição muito dura, é muito exigente da parte de Jesus. Então vamos tentar, exatamente com outro texto, rezar a mesma realidade, ou seja, em São Lucas temos a graça de ter, por um lado, as bem-aventuranças e, por outro lado, as maldições. As bem-aventuranças são a proposta do caminho de Jesus. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que constroem a paz, bem-aventurados os humildes. É o caminho de Jesus. É este o caminho do Evangelho. É por aqui que a vida de um cristão deve caminhar. Por outro lado, como o próprio texto de São Lucas diz, ai de vós os ricos, ai de vós que estáis agora fartos, ai de vós que agora rides, ai de vós que quando todos disserem bem de vós. Então temos, parece que, assim como duas páginas, as duas páginas, uma página que nos propõe o caminho das bem-aventuranças, o caminho felizes, bem-aventurados, os humildes, os pobres, os simples, os que constroem a paz, bem-aventurados, os que são perseguidos por causa da justiça, e na outra página, as maldições. Ai de vós! Lembra um bocadinho já, em proposta, até nos lembra o texto do juízo final, em que Jesus vai dizer que o rei sentar-se-á e dirá aos da sua direita: vinde benditos, a palavra benditos, bem-aventurados, vinde benditos, e dirá aos da sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Então são os dois caminhos. Por um lado, a bênção, a bem-aventurança que viveremos hoje e que Jesus nos convida a viver na pobreza, na humildade, no serviço, porventura até na perseguição por amor dele e por amor do Evangelho e do Reino. Quantos cristãos estão presos numa China por causa do Reino de Deus e do Evangelho? Quantos padres e bispos já foram torturados por causa do Evangelho e de Jesus e da adesão à Igreja e ao Papa Santo, que em nome de Jesus governa a Igreja? E por outro lado, como o caminho das maldições é um caminho que leva à perdição.
quando dizem muito bem de nós, cuidado, talvez não seja caminho evangélico, é o caminho da vaidade e do triunfalismo que, como casca de banana no chão, nos faz escorregar, tropeçar e cair. Ou quando outras atitudes nos fazem viver uma vida que não é a evangélica. Então, de um lado as bem-aventuranças, do outro lado as maldições. Queres seguir Jesus? Queres viver ao jeito dele? Queres ser um bem-aventurado como ele? Queres ser um homem, uma mulher pobre, humilde, serva? Então tens as bem-aventuranças. Tens este caminho, esta carta magna do Evangelho para assumir e para viver. Não basta uma vez no ano a gente ouça esse texto na leitura do Evangelho da Missa, mas depois passamos o ano todo sem assumir essas bem-aventuranças e sem as viver com encanto, com paixão, com desejo. Ou por outro lado, como nos é às vezes tão difícil assumir as maldições no sentido aquilo que de negativo nos pode bater à porta só porque seguimos Jesus. E porque seguimos Jesus e queremos amá-lo, não somos escutados, queridos e amados, mas isso é o caminho. Felizes sereis quando mentindo disserem mal de vós. Felizes sereis. Ou então é outra maneira de assumir aquele critério evangélico que Jesus nos propõe. Se o grão de trigo não morrer, não dará vida. Se o grão de trigo que cai à terra não morrer, não germina e não dá vida. Então precisamos de assumir este jeito de aprender a morrer como ao grão de trigo. Ou então aquela maneira tão bonita de Jesus falar que tocou de um modo espantoso o coração, a vida, a alma de São Francisco Xavier. Que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se no fim vem a perder a sua alma? Que adianta o dinheiro, a riqueza, o automóvel? Que adianta a luxúria, o prazer? Que adianta se no fundo vai condenar-se? Então são duas opções, dois caminhos. Qual é aquele que eu quero escolher para seguir Jesus mais de perto? Digo que sou cristão, vou à missa ao domingo, rezo o terço, canto lá na paróquia, no grupo coral, mas depois de Evangelho a minha vida pode ter muito pouco, muito pouco. Sou padre, prego aos outros, mas depois nos critérios da minha vida, desde a maneira como reajo a uma situação, desde o modo como aceito um sofrimento, desde a maneira como sou confrontado por um elogio ou por uma calúnia, como é que eu vivo ao jeito de Jesus de Nazaré? Eu que me digo o homem do Evangelho, eu que sou o homem da palavra e da pregação, como é que eu depois na prática assumo viver ao jeito de Jesus? Os consagrados que até fazem voto de castidade, pobreza e obediência, como é que depois na vida concreta se assume esta maneira de viver ao jeito de Jesus de Nazaré? Felizes os pobres, felizes quando disserem mal de vós, felizes quando construirdes a paz, mesmo que para isso seja preciso morrer a vós mesmos, morrer a nós, a nosso capricho, a nossa vontade. É aí que está a felicidade. Então, mais um texto
para colocar diante de nós estas duas posições. A gente encontra, infelizmente, e todos nós, se nos vemos ao espelho, podemos encontrar isto. Se de cada um de nós, eu e vós, meus amigos, que estáis aí em casa a ver-me na televisão, neste programa Ordenar a Vida, todos nós temos a tentação e uma tentação que se arrasta e que vai criando muitas mazelas e vai colocando muita pedra no caminho da vida. É não aderir a Jesus do modo mais pleno e aderir à sua mensagem, aderir ao seu estilo de vida. A gente repara que naquele grupo coral cantam muito bem na missa, mas depois, por ciúmes e invejas, não se falam uns com os outros. Não está lá o Evangelho, não está lá Jesus, não está. Ou quem diz o grupo coral, diz o grupo das catequistas. Até dão catequese às crianças ou dos adolescentes, mas depois, por um ciúme, uma inveja, não se falam, dizem mal umas das outras e anda polvorosa lá nas salas da catequese. Isto não é Evangelho, isto não é maneira de viver o anúncio libertador de Jesus Cristo. Então que o Senhor nos faça com este texto, por um lado as bem-aventuranças, por outro lado as maldições, dois caminhos, duas opções, nos faça perceber qual é o caminho que queremos e como queremos ou não seguir este Jesus pobre, servo, humilde. É esta graça que temos que ir pedindo nos tais três colóquios, um a Nossa Senhora, terminando com uma Ave Maria, outro a Jesus, terminando com a oração Alma de Cristo, santificai-me, e um terceiro colóquio ao Pai do Céu, ao Paizinho, ao Abba, terminando com o Pai Nosso. E pedir esta graça e não desanimar nunca no desejo de querer ser humilde, pobre, simples, servo, como Jesus de Nazaré. Vamos continuar este programa e para vos ajudar, meus caros amigos e queridos ouvintes da Canção Nova, para vos ajudar, eu vou propor outro texto, um texto um bocadinho mais difícil, um texto menos conhecido, um texto se calhar que algum de vós nem se lembra que cá está na Sagrada Escritura, na Bíblia. É um texto de São Paulo, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Eu até começava por ler o texto. São Paulo está a falar que Cristo enviou a batizar, que a linguagem da cruz é certamente uma loucura para o mundo, mas que é a força de Deus, a linguagem da cruz. E depois diz estas palavras ou comenta deste modo, diria tão apaixonado e ao mesmo tempo tão veemente. Onde está o sábio? Onde está o letrado? Onde está o investigador deste mundo? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Sabedoria dos homens, sabedoria mundana, a sabedoria que dá vaidade, que dá triunfalismo, que dá dinheiro. Pois já que o mundo, por meio da sua sabedoria, não reconheceu a Deus na sabedoria divina, aprova Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E depois continua, enquanto os judeus pedem sinais e os gregos andam
na busca da sabedoria, pensando, lendo, refletindo. Nós pregamos o Messias crucificado, que é escândalo para os judeus, nunca o aceitaram, e que é loucura para os gregos e para os gentios. Mas para os eleitos, os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder e sabedoria de Deus. E depois, ajudando-nos a perceber este caminho da cruz, este Jesus, que é loucura para os judeus e para os gentios, que não entendem que um Deus tenha morrido crucificado, que Jesus, o Filho de Deus e o Filho de Maria. E Paulo continua, portanto, o que é tido como louco aos olhos de Deus é mais sábio. Do que os homens. O que é tido como fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E foi Jesus crucificado que foi tido como loucura. É Jesus crucificado que é fraqueza. É Jesus crucificado que vai à cruz e à morte, que morre despojado, pobre, desnudado, colocado numa cruz entre o céu e a terra, sem nada, sem ninguém, humilhado, tido como pecado e maldito, porque a morte de cruz era maldição. É este Jesus que o Pai escolhe. É este o caminho da salvação. É este Cristo que salvou o mundo e nos quer continuar a salvar a nós. Então temos que escolher este caminho, o caminho da cruz, que é loucura para o mundo. Eu estar crucificado, eu passar por uma cruz, eu viver este sofrimento, esta humilhação, esta contrariedade, mas é esse o caminho. É o caminho de Jesus Cristo e é o nosso viver esta graça de estar apaixonados por Jesus e não querer outra coisa. O mesmo São Paulo há de dizer, o resto é lixo, o resto é esterco, a não ser Cristo e esse crucificado. Para mim viver é Cristo, diz Paulo. Mas não é um Cristo de triunfalismo, não é um Jesus de vaidade, não é um Jesus de megalómano, não é um Jesus com muitas riquezas e muito poder, não. Para mim, viver é Cristo, mas é um Cristo pobre, um Cristo servo, um Cristo humilde. O resto é lixo, não vale nada. O Salmo dirá, é como a erva do telhado, de manhã está verde, mas à noite, com o sol, já desapareceu, já está murcha, já não... Se o sol é muito forte, já não há nada a fazer. Então, é este o caminho. Um caminho que não é fácil. O próprio Jesus nos disse que a porta é estreita. A porta larga é para onde passa toda a gente. Mas a porta para o reino de Deus é estreita. O caminho não é fácil. Não é um bonito autoestrada. É um caminho pedregoso que custa a trilhar, mas é por aí o caminho de Jesus. É viver o encanto de ser humilhado, ser morto, ser maltratado. Diz o salmista que Jesus parece mais um verme que um homem. E é de tal maneira repugnante o seu aspecto que até se volta a cara, tem-se medo de olhar para ele, diz o profeta. Então, é este Jesus que eu quero seguir? É este Jesus que eu quero fazer a vida da minha vida?
É este Jesus que me vai encantando e dando alegria e me fazendo cada vez mais feliz, porque me quer identificado com Ele, porque quer viver ao jeito dele, porque quer viver, trilhar o caminho que Ele trilhou, quer segui-lo. É esta a graça. E a tentação é exatamente o contrário. Mas a meditação das duas bandeiras, com os 3 colóquios, que já repetimos mais que uma vez, mas vou novamente ajudar. Um colóquio a Nossa Senhora, terminando com a Ave Maria. Um colóquio a Jesus, terminando com a oração Alma de Cristo, santificai-me. E um colóquio ao Pai do Céu, à primeira pessoa da Trindade, o nosso Paizinho, pelo dom do batismo. E terminando com o Pai Nosso. Para quê? Para que Nossa Senhora, Jesus e o Pai nos concedam a graça de trilhar este caminho, de optar por esta via da salvação e da graça. E esta via termina em Jesus crucificado. É o caminho. Por isso São Paulo diz, o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. É isso que interessa, é participar dessa cruz redentora, é estar crucificado com Ele, para com Ele viver a graça da paz, da alegria, da salvação, da santidade, da felicidade. É o caminho. Não há outro. Não tenhamos ilusões. Há muitos contentamentos neste mundo. Um bom almoço, um bom jantar, um bom passeio, uma boa toalete. Muitos contentamentos, uns mais pecaminosos que outros. A gula é pecado, a luxúria também é pecado. Há contentamentos, mas a alegria perfeita está em Jesus Cristo. São Francisco de Assis entendeu isto maravilhosamente. E quando dialoga com São Leão, para o Frei Leão, para o ajudar a perceber qual é a verdadeira alegria, diz-lhe, olha, é quando nós chegarmos com fome, com frio, com sede, numa noite de inverno, à porta do mosteiro e batermos à porta e vier de lá o porteiro e nos chamar nomes e nos tratar mal e não nos receber e dizer que somos uns ladrões e que... aqui está a verdadeira alegria. Ser perseguido e amado ao jeito de Jesus. Então é o caminho. Os santos o perceberam de uma maneira espantosa. Por isso Teresa d'Ávila dizia, ao sofrer ou morrer, a vida não tem sentido de outro modo. Para estar identificada com Jesus. Catarina de Sena já tinha dito uns séculos antes, ou fogo ou sangue. Por isso é que os cristãos de hoje, heroicos, que dão a vida por Jesus, que não renegam a sua fé, que preferem morrer lá no Iraque, na Síria, na Índia, na China, na Coreia, do que atraiçoar o nome de Jesus. Não há outro caminho. Comovi-me quase às lágrimas, quando aqui há um tempo ouvi um senhor bispo do Iraque dizer que os meus cristãos são mais fortes do que foram São Pedro, porque São Pedro, no momento das tentações, vai negar o Mestre. E os meus cristãos não negam Jesus, preferem morrer, mas continuam a ser fiéis. É este o caminho. Que Jesus nos dê esta graça. Que viver a bandeira de Jesus, a proposta evangélica de Jesus, a vida de Jesus, o caminho que Jesus nos propõe, que tem que passar pela cruz para ressuscitarmos com Ele, seja o nosso encanto e nos disponha a viver com paixão Jesus na nossa vida.
Para que assim seja, eu vos vou dar a bênção. Que este Jesus alcance do Pai, com a intercessão de Nossa Senhora, a graça de querermos viver a vida dele, apaixonados por ele, com encanto por ele. Para que assim seja, abençoo-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Até para a semana, se Deus quiser, uma semana a rezar, quer o texto das bem-aventuranças e das maldições em São Lucas, quer este texto da primeira carta aos Coríntios. Que estes dois textos rezados ao longo da semana nos ajudem, de facto, a perceber o mistério de Jesus e o caminho que Ele quer que nós trilhemos para chegarmos ao céu.